Teu suplício terreno nos inspira devoção. Anjo protetor de tão alta hierarquia, ó Mãe, ó doce Maria, ó Mãe, ó Santa Maria. Mensageira do Senhor, nosso amor divino que nos traz alívio à dor. Teu regaço trouxe ao mundo a luz, com a vida Jesus, servidora fiel do aflito a consolação. O teu terno olhar nos fala fundo ao coração. Vem sublime amparo redentor, ó Mãe do amor. Ei, suave brisa, mensageira do Senhor, nosso amor divino que nos traz alívio à dor. Teu regaço trouxe ao mundo a luz, com a vida de Jesus, servidora fiel do aflito a consolação. O teu terno olhar nos fala fundo ao coração. É sublime amparo redentor, ó Mãe do amor, ó Mãe do amor, ó Mãe do amor. Boa noite a todos. Com muita alegria que nos encontramos novamente nessa casa, já nos sentindo envolvidos por essa música que nos traz essa tranquilidade, essa paz necessária para esse momento, um momento que aqui podemos mais uma vez nos reabastecermos, podemos compartilhar de ensinamentos, podemos aqui beber da fonte da água viva. Então, mais uma vez, nesta quarta-feira, nessa nossa reunião, vamos iniciar sempre buscando, já acerenando, porque a música já nos auxiliou, mas vamos nos colocar em prece, unindo os nossos pensamentos, buscando um pouquinho esse silêncio interior, para que em nosso quarto íntimo possamos falar com Deus, rogando sempre a presença do Mestre Amigo e que Ele envie até a esta casa os benfeitores espirituais, os mentores espirituais, os nossos amigos, os trabalhadores incansáveis desta seara, e assim que possamos, na companhia da espiritualidade maior, vibrarmos com os nossos corações em amor e fraternidade, que
possamos então abrir as nossas mentes, os nossos corações, para recebermos aqui mais uma vez o consolo, a esperança, o alento, o ensinamento. Que possamos acolher também o nosso irmão Luiz, que ele seja envolvido pela espiritualidade amiga, seja amparado, que ele se tranquilize e possa passar o conteúdo que preparou com tanto carinho. Que ele sinta o nosso carinho, o nosso envolvimento. Que Jesus nos conceda sempre a paz, que nos fortaleça nos momentos difíceis. Rogamos em especial a todos aqueles que ainda não se encontraram, não descobriram o caminho, não encontraram ainda em Jesus a figura, o Mestre. Que esses corações possam, neste momento, também serem envolvidos e que eles possam se fortalecer em fé e esperança. Ao nosso país, em especial, que nós brasileiros possamos nos emanar em fraternidade, em positividade, que possamos contribuir com o melhor de cada um de nós, que vibremos sempre para que essa nação possa cumprir com a sua missão, porque depende de cada um de nós. Que a paz envolva a todos que aqui estão e todos aqueles que nesse momento pensam em alguém que queiram dirigir essa oração e esse momento de reflexão. Muita paz, que Deus Pai nos abençoe. Apresentei, né, Luiz Cláudio, ele é do Irmão Chega, mas ele tem uma trajetória grande, é um currículo vasto que eu ia ficar aqui bastante tempo. Já foi dirigente, já foi da URI, né? É um grande trabalhador da seara espírita, que ele se sinta amparado e acolhido aqui nessa casa. Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões a respeito da importância da família, conforme o tema já divulgado. E a gente percebe nesses últimos anos um desenvolvimento, né, algumas melhorias, algumas coisas, modificações aconteceram, né, trouxeram progresso para a humanidade, mas ao mesmo tempo a gente percebe algumas dificuldades que estamos enfrentando no período atual, né? E uma delas também é relacionada à família, né? A importância desse laço de família, do fortalecimento da família para o desenvolvimento do espírito. E nós percebemos, né, justamente que com a medida do progresso, conforme a própria doutrina espírita traz no Livro dos Espíritos, que ele coloca à medida que vai se desenvolvendo, aumenta-se, né, as necessidades também, porque novas coisas surgem. Se nós observarmos alguns anos, né, algumas décadas atrás, a questão tecnológica, o quanto era difícil. Muitas pessoas não tinham acesso à televisão, não tinham acesso à comunicação, e com o desenvolvimento, né, hoje mesmo as pessoas com menor poder aquisitivo têm, né, um certo conforto que antes não tinham. Mas isso também trouxe uma necessidade. E a gente percebe que ao mesmo tempo um lado positivo, que a mulher vem cada dia mais ganhando espaço, embora a gente vê ainda muito a ser melhorado nesse sentido, né? Infelizmente ainda há mais, em muitos casos, né, mulheres sendo violentadas, sendo, né, assassinadas quando não deveriam, né? Porque nós somos iguais e a doutrina espírita nos coloca, né, essa condição bem clara, uma vez que nascemos nas nossas diversas encarnações, nascemos tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Então esse desenvolvimento trouxe necessidades, e boa parte da família hoje, para suprir, né, dar um mínimo de conforto, o marido e a esposa trabalham, e muitas vezes sobra pouco tempo para cuidar dos filhos, para a educação dos filhos. Isso traz, né, a gente percebe algumas consequências
principalmente em alguns lares onde as pessoas relaxam ainda além dessa necessidade. Então nós trouxemos no Livro dos Espíritos, que é uma obra, a primeira obra de Allan Kardec, uma obra importantíssima, que traz ali uma fonte riquíssima de informações, que aliás o Pentateuco, ali se originou, dividida em 4 partes. O Livro dos Espíritos ele divide em 4 partes, que se chama de parte, o livro 1, livro 2, 3 e 4, e desses livros deriva-se as outras 4 obras do Pentateuco. Então nós selecionamos aqui algumas questões de O Livro dos Espíritos para que a gente possa fazer essa reflexão a respeito da importância da família no desenvolvimento do espírito. E a primeira delas, a questão número 207, Allan Kardec pergunta aos espíritos. Ele pergunta o seguinte: os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física, transmite também semelhança moral? Então nós somos parecidos, a maior parte das vezes, parecidos com os nossos pais. Ora mais parecido com a mãe, ora mais parecido com o pai, mas temos essa semelhança genética. E ele quer saber também na questão espiritual, se temos as mesmas semelhanças. E os espíritos respondem a Allan Kardec: não, porque se trata de alma ou espíritos diferentes. Cada um de nós somos diferentes, com particularidades diferentes, com qualidades e ainda deficiências. E ele segue: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. Então, essa semelhança é apenas na consanguinidade. É claro que existe ali uma afinidade, em maior parte dos casos das famílias, uma afinidade de espíritos que escolhem determinadas famílias justamente por essa afinidade, mas há também o caso de necessidade, de reparação, que nem sempre há essa afinidade. Em alguns casos até uma dificuldade muito grande que os espíritos tiveram em épocas passadas. E seguindo outra questão, na 775, ele fala a respeito dessa importância do laço de família. Ele pergunta assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então esse relaxamento que a gente está vendo aumentando, que às vezes as pessoas acham que a família não é importante. Então qual seria a consequência disso para a sociedade? E os espíritos respondem uma resposta bem curtinha: uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, porque a família é a nossa primeira escola, e a mais importante escola, porque ali aprendemos, ou deveríamos aprender, as questões morais, a questão importante para o desenvolvimento do espírito. Então é ali que os filhos, desde os primeiros anos, começam, ou deveriam começar a aprender. Porque ali é uma escola, e um exemplo de que não há egoísmo. O que acontece, por exemplo, quando numa necessidade de alimentos, onde os pais percebem que não há alimentos suficientes para atender toda a família, o que eles fazem? Abrem mão de si para que possa dar para os filhos. E, se fosse preciso, eles passariam toda a necessidade, para que pudesse manter o conforto, pelo menos mínimo, dos filhos. Então, essas e outras inúmeros exemplos que a gente vê na família, que nós vamos absorvendo. E quantas vezes na nossa fase adulta nos lembramos dessas lições, nos lembramos desses exemplos nas nossas tomadas de decisões. E quando a gente percebe determinados comportamentos, quando na maior parte dos casos a gente vê que deriva justamente dessa falta de união, dessa falta de fraternidade, desse combate ao egoísmo. Seguindo, na questão do número 208, o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Então, será que após o nascimento conseguimos influenciar o espírito dos nossos filhos? E os espíritos que respondem: exerce, e muito. Como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco.
Pois bem, o Espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos, pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Então olha a responsabilidade que recai sobre os pais, justamente nessa missão que ele coloca, os Espíritos colocam. Que temos sim a missão de educar os nossos filhos. Novamente, voltando para essa questão da família, percebemos muito hoje as famílias, às vezes até pela sobrecarga de trabalho, pelas necessidades, tentando delegar, por exemplo, nas escolas a responsabilidade da educação. E a gente vê o resultado hoje nas escolas, né? O que acontece, com muitos alunos. Tivemos, infelizmente, recentemente em São Paulo, uma criança praticamente, de 13 anos, que assassinou uma professora de 71 anos. Então, será que ele recebeu? A gente, claro, não pode julgar e muito menos condenar, mas a gente questiona, será que ele recebeu os valores desde os primeiros anos de vida? Então, porque a criança vai absorvendo gradativamente isso e é fundamental para que possa se desenvolver já na fase adulta. Mais uma questão para a gente refletir, a questão número 209. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia bons espíritos como filhos? Então, às vezes vemos pais maravilhosos, pais muito bons, com uma conduta ilibada e às vezes recebem ali no seio da família espíritos com grandes dificuldades. E por mais que eles lutem, por mais que eles se sacrifiquem, ainda não conseguem mudar o comportamento. Então por que isso acontece? E aí os espíritos respondem: um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que os seus conselhos o dirijam por uma senda melhor. E muitas vezes Deus o atende. Então há tanto o pedido do espírito, como muitas vezes o pedido dos próprios pais, de espíritos nas quais eles caminharam juntos em épocas, em encarnações passadas, e agora conseguiram avançar e sentem na obrigação e na responsabilidade de também auxiliar aqueles que ficaram para trás. Então, boa parte também os pais pedem para que isso aconteça. E aí até um fato interessante, que eu me recordo na evangelização do nosso lar, certa feita, o palestrante Osni falando a respeito dessas questões dos pais, de terem bons filhos, e às vezes os pais se vangloriam: não, eu recebi filhos maravilhosos, sempre meus filhos nunca deram trabalho. E aí ele fez uma indagação: será que você recebeu filhos bons por merecimento ou por falta de competência em cuidar de espíritos com maior necessidade? Então a gente precisa também analisar, e é claro, cada um a sua parte. Cada um dentro da sua parte, e não é porque temos filhos bons que temos, às vezes pode ser esse caso, e não é porque temos filhos com dificuldades que nós também merecemos isso. Muitas vezes, conforme diz, o Espírito pede, ou até os próprios pais pedem justamente por auxílio. E aí nós temos algumas questões que falam a respeito da influência na formação dos filhos. Conforme aquela questão anterior, os pais conseguem? Eles dizem sim, que é uma missão para os pais. E se falhar, nós, enquanto pais, seremos responsabilizados. E aí nós temos mais algumas questões que falam a respeito dessa responsabilidade. A primeira, número 210. Que não tem justamente muito diretamente ligado à influência, mas tem ligado ainda essa questão do espírito ingressar na família. Ele diz: os pais poderão, pelos seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, em lugar de um espírito inferior? Será que nós podemos escolher, ao fato de a gente orar, fazer prece, eu quero receber um bom espírito? Teremos essa condição? E os espíritos respondem: não, mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento e que lhes foi confiada. Então não podemos atrair bons espíritos, mas podemos sim melhorar
o espírito daquela criança na qual estamos recebendo no nosso lar. Esse é o seu dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Então, os pais podem sim influenciar desde os primeiros anos, aliás, durante até o período de gestação, porque o espírito que está ali durante o período de gestação percebe o carinho que recebe e percebe também quando não é bem-vindo. Então, em ambos os casos, o filho, aquele espírito percebe. E a gente imagina, de repente, quando falamos, por exemplo, do aborto, que infelizmente, volta e meia vem à tona também, e agora está muito, tentando aprovar o aborto. A gente imagina a decepção, se fôssemos nós ali, ansiosos por uma oportunidade de ingressar numa família, porque sim, o espírito fica lá no mundo espiritual ansioso, justamente pela necessidade que tem de uma nova oportunidade, uma vez que ao final de cada existência, a consciência do espírito cobra, justamente pelas oportunidades perdidas. Todas as oportunidades que teve e não aproveitou, a nossa consciência cobra. Isso é para o espírito motivo de maior ou menor felicidade. Então, para ele fica ansioso por essa oportunidade, para que possa então ser submetido às provas, às expiações, às vicissitudes, e através dela ter a oportunidade de vencer e assim libertar a consciência. Então imagine o espírito na preparação já, ansioso por essa oportunidade, de repente vê a sua oportunidade rompida, bruscamente e às vezes puramente por uma escolha equivocada dos pais, ou de um dos lados. Então a gente isso nos coloca ainda mais a importância de combater-se o aborto. É claro que hoje a lei permite, em alguns casos, que seja feito o aborto. Na verdade, não é que o aborto é proibido. O aborto é permitido em alguns casos. Mas cabe à mãe, ou ao pai também, ambos, mas a mãe é papel predominante, já que ela vai gerar esse papel lindo da mãe. Então cabe a ela essa decisão. E às vezes é preciso que a mãe tenha essa decisão e que reflita, porque nem sempre os conselhos da medicina nem sempre são acertados. É claro, não vamos julgar novamente, não cabe a nós julgar a decisão de uma mãe, porque nós não estamos vivenciando o problema que ela está vivenciando. Mas eu também me recordo de certa vez também que uma pessoa veio me procurar e falando a respeito de uma gestação que eles estavam passando por essa gestação, e que os médicos recomendaram fortemente que ela fizesse o aborto, porque ela corria sério risco de vida. E ela veio perguntar: e aí? Eu falei: o seu coração deve decidir, você deve decidir por isso. E ela decidiu por correr os riscos e ter a criança, e ao final ela teve a criança e não faleceu, e os 2 anos de viveram. Então é uma decisão muito particular, e que a decisão no caso dela foi acertada, de seguir. Então nós temos desde os primeiros anos essa responsabilidade de buscar dar os valores para os nossos filhos. Amor, de um lado amor, mas de outro lado limite. E muitas vezes a gente percebe que faltam limites. Seguindo, qual é para o espírito, a questão 383, qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Nós observamos os seres humanos, embora dotados de inteligência, dotados de capacidade de aprendizado, de desenvolvimento, diferentes dos demais animais, mas que somos totalmente dependentes, também diferentes dos demais animais. Muitos animais nascem e quase que instantaneamente se tornam dependentes. E nós, enquanto seres humanos, somos totalmente dependentes. Sem o auxílio de um adulto, nós não sobrevivemos. Então, qual para isso essa utilidade de passar por esse período de infância? Porque já nascemos desenvolvidos. E eles respondem
encarnando-se com o fim de aperfeiçoar, o espírito é mais acessível. Durante esse tempo, as impressões que recebe, que podem ajudar seu adiantamento, para o qual devem contribuir e que estão encarregados da sua educação. Então, é esse período que dá, que nós, enquanto espíritos que retornamos a uma nova encarnação, recebemos, primeiro, de uma adaptação a uma nova existência. Então, esse período de esquecimento do passado, mas também de adaptação, a gente vai gradativamente recobrando alguns comportamentos, para que a gente então tenha a oportunidade de, na fase adolescente, na fase adulta, ter um caminho acertado. E aí, um complemento dessa questão, que é um ponto do nome, eu fiz apenas um resumo: os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem. Ninguém faz a sua programação reencarnatória que vai vir aqui para regredir. Que, aliás, o espírito não regride, o espírito pode estagnar, pode ficar parado, mas ele sempre tende a evoluir. Se não evolui, ele vai ficar estacionado. Então, é sempre com esse objetivo. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que devem fazê-los progredir. Então, é nessa fase que os pais têm ali a oportunidade maior de mudar o comportamento de determinados espíritos. Por isso que desde os primeiros anos a criança precisa já receber esses valores, receber os exemplos e receber alguns limites. Porque alguns pais deixam para a idade da adolescência e quando chega na idade da adolescência já passou o tempo, já tarde demais. Isso a própria psicologia fala, que até os 7 anos a criança é mais acessível a essas mudanças. E depois dos 7 aos 13 se torna menos, e a partir daí é muito difícil de mudar a mãe. Então é nesses primeiros momentos que a gente tem a oportunidade de mudar o comportamento de determinados filhos. Por isso que lá atrás é disse, nós não podemos receber, pedir para receber bons espíritos, mas podemos mudar o comportamento, principalmente nesses primeiros anos. E aí, seguindo ali a resposta, e que então se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, a missão sagrada pelo qual terão de responder. Novamente, falando da missão dos pais e falando da responsabilidade que temos em caso falharmos. E quantas vezes nós nos lembramos, às vezes das reprimendas, dos castigos que sofremos dos nossos pais lá na infância, e graças a isso, nós depois, embora no momento parecesse um tanto rude, que a gente ficasse até um pouco magoado, mas depois na fase adulta, quantas vezes agradecemos por esses momentos que foram o que nos colocaram no bom caminho, no melhor caminho, pelo menos. Então, é a nossa responsabilidade nos primeiros anos da existência do filho. E aí nós falamos alguns desafios que a gente encontra hoje para a sociedade. Falamos da educação, que estamos vivendo, às vezes processos muito conturbados, uma dificuldade, Quem é da área da educação sabe a dificuldade que é, principalmente na estadual, nas públicas. Quanto é difícil, para os professores, para as professoras, esse desafio que é a educação, hoje. Tanto pela falta de recursos, mas também por essa falta de estrutura, que às vezes até colocam em risco as pessoas. E quando na verdade, poderia ser diferente se muitas famílias, pelo menos, buscassem de algum modo, fazer a sua parte. Mas nós encontramos também os valores da sociedade. Os valores, infelizmente, hoje estão mudando de alguma forma, que estão perdendo essa importância. Muitas famílias estão perdendo essa importância. E também a questão social mesmo. Questão da violência. Porque nós falamos da família, a nossa família ali, onde os espíritos se unem, mas nós também devemos lembrar a nossa responsabilidade enquanto a grande família espiritual.
não apenas a nossa responsabilidade com os nossos filhos, mas também devemos nos preocupar com todos. Quando falamos, por exemplo, hoje há uma discussão, até hoje, né, depois do novo Estatuto da Criança e do Adolescente, né, houve, ainda há uma grande discussão sobre a redução ou não da maioridade penal. E independente dessa questão, se é a favor ou se é contra, se deve, se não deve, mas nós devemos analisar alguns pontos que recaem sobre nós também a responsabilidade. Quando vemos, por exemplo, uma pessoa na idade adulta ou adolescente envolvido na criminalidade, envolvido com assassinatos, às vezes terríveis, bárbaros, e que infelizmente, na sua maioria, são pessoas, né, não são todos, mas boa parte dessas pessoas são oriundas da periferia, de bairros carentes. E a gente olha, um adolescente, por exemplo, a gente olha e fala assim, não tem mais gente, isso aí não tem conserto. E olha, às vezes até condena, desejando que ele seja punido, que ele seja castigado, que fique preso, né, uma série de coisas, sem usar conforme a doutrina espírita nos orienta, e Jesus nos orienta, a indulgência. Porque é muito fácil julgar a ação de um jovem que está, né, nessa situação. Mas se estivéssemos nós no lugar dele, e se fôssemos nós os pais desse jovem, e devemos, acima de tudo, analisar a trajetória desse jovem. Por que ele chegou nessa condição? Porque estamos analisando o jovem já formado naquela condição. Mas e a sua trajetória? Quando analisamos que o jovem nasce numa família com todas as necessidades materiais, muitas vezes física, a família desestruturada por uma série de fatores, a gente observa nesses bairros mais carentes, onde normalmente quem é a provedora do lar é a mãe, porque muitos dos pais ou estão envolvidos com alcoolismo, com vício em drogas, ou foi assassinado, ou está preso por algum crime que cometeu, ou, em muitos casos, ele arruma outra mulher e abandona a família com os filhos, e às vezes até leva os recursos, como o cartão Bolsa Família, quando vê acontecer muito. As assistentes sociais atendendo, ele foi, saiu de casa e me deixou sem nada. Então, uma criança nasce naquela situação, em meio à violência, primeiro, pela própria família, pela sua falta, né, de estrutura familiar, sofrem agressões físicas, agressões morais, verbais, muitas sofrem agressões sexuais, convivendo ali com toda essa violência. Não bastasse isso, o preconceito da sociedade. Porque quando o jovem procura um emprego, por exemplo, onde você mora? Eu moro no bairro tal. Se fala bairro tal, bom, aquele bairro é violento, e a gente já os empresários vão, então peraí, ali eu vou contratar que pode ser bandido. Então você tem esse preconceito da sociedade, de uma forma geral. Soma-se a tudo isso, a gente pergunta, ainda falta de estrutura da educação, primeiro, pela falta de estrutura das escolas, da periferia, somado ainda a falta de estrutura da escola, dos pais. Porque quem tem uma condição melhor consegue auxiliar os filhos, né, no aprendizado. E esses pais, que na maioria são analfabetos? Então, que chance um jovem vai ter convivendo com a violência? E a linguagem que ele aprende é da violência, porque é um mecanismo de defesa que ele cria. E ele vai aprender, ele vai ter, a única alternativa em muitos casos é partir pelo mundo da criminalidade, o tráfico de drogas, o assalto, né? E uma série de coisas. E a gente pergunta, o que temos nós, a sociedade, a ver isso? Não é responsabilidade do governo? Sim, parte é responsabilidade do governo, mas nós, enquanto sociedade também podemos, devemos fazer. A gente vê nessas instituições, e na nossa região tem várias instituições espíritas que estão localizadas nas periferias. Em Londrina nós temos instituições nas 4 regiões que atendem essa comunidade, e a gente vê o quanto uma criança que é atendida uma vez por semana, 1 ou 2 horas,
na aula de evangelização, o quanto ela muda em pouco tempo. Às vezes, poucos meses, ela se transforma uma criança totalmente diferente. E por que isso acontece? Primeiro, porque ela é recebida com amor, carinho, com afeto que muitas vezes não tem na sua família. E segundo, porque começa a receber esses valores morais e começa a ter uma nova visão de vida e o exemplo, daqueles evangelizadores que realmente acolhem. Eu me recordo um dos livros do professor Ivan, que fala de histórias verídicas dessas famílias. Ele fala de um jovem que era terrível, temível, muito temível na comunidade onde vivia. As pessoas o temiam. Ele começou a frequentar, no caso lá ele cita na obra do Irmã Sheila, já há alguns anos atrás, muitos anos atrás, e ele começou a mudar. E começou a ter aprendizado, e depois, quando a pessoa que estava coletando informações para a obra que o professor Ivan estava escrevendo, entrevistou. Ele, na época, já era chefe de cozinha do restaurante da Licença, não sei qual unidade. E perguntou: mas o que fez você mudar? Já que você era, assim, temido na comunidade. E ele respondeu: o que me fez mudar foi a forma com que eu fui acolhido aqui. Eu percebia que as pessoas lá fora me respeitavam porque tinham medo de mim, não sentimento. E aqui eu percebia que é o contrário. Vocês não tinham medo, vocês tinham sentimento e me acolheu. Esse acolhimento me fez mudar. Então a importância que temos perante a sociedade. E a gente pergunta, se essas instituições das nossas cidades tivessem um apoio maior da sociedade, quantas pessoas como essa poderiam mudar? Não poderíamos ampliar o atendimento? Então, a responsabilidade da sociedade, assim como a responsabilidade com o atendimento aos idosos, que a questão do Livro dos Espíritos pergunta, se de sustentar e não tendo família, de quem é a responsabilidade? Os Espíritos respondem: da sociedade. Nós deveríamos auxiliar de alguma forma, e são inúmeras as oportunidades, as formas que temos de auxiliar, porque nós somos uma grande família. Ora nascemos em determinados grupos, ora nascemos em outro, ora pedimos para nascer em outros. E a tendência que vai cada vez mais tornando a cada nova existência, nós teremos novos espíritos ingressando na nossa família. Então fica aí o convite, a leitura do Livro dos Espíritos, que nos traz praticamente todos os questionamentos que a gente procura, está lá na obra. E deveria ser uma leitura diária, um livro de cabeceira, para que a gente pudesse instruir não só o Livro dos Espíritos, como as outras demais obras. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem que tem como título A Mentira Descoberta. É um autor desconhecido que diz: Dr. Arun Gandhi, neto de Mahatma Gandhi e fundador do Instituto M.K. Gandhi para a Vida Sem Violência, em sua palestra de 9 de junho na Universidade de Porto Rico, compartilhou a seguinte história como exemplo da vida sem violência, exemplificada por seus pais. Eu tinha 16 anos e estava vivendo com meus pais no instituto que meu avô havia fundado a 18 milhas da cidade de Durban, na África do Sul. Em meio à plantação de cana-de-açúcar, estávamos bem no interior do país e não tínhamos vizinho. Assim, sempre nos entusiasmava, as duas irmãs e a mim, poder ir à cidade visitar amigos ou ir ao cinema. Certo dia, meu pai me pediu que o levasse à cidade para assistir uma conferência que duraria o dia inteiro. E eu me apressei, de imediato, diante da oportunidade. Como iria à cidade, minha mãe deu-me uma lista de coisas do supermercado, as quais necessitava. E como iria passar o dia todo na cidade, meu pai me pediu que me encarregasse de algumas tarefas pendentes, como levar o carro à oficina. Quando me despedi do meu pai, ele me disse: nos veremos nesse local às 5 horas da tarde e retornaremos a casa juntos. Após muito rapidamente completar todas as tarefas, fui ao cinema mais próximo. Estava tão concentrado no filme, um filme duplo de John Wayne, que me esqueci do tempo. Era 5h30 da tarde. Quando me lembrei, corri à oficina, peguei o carro e corri até onde meu pai estava me esperando.
Já era quase 6 horas da tarde. Ele me perguntou com ansiedade: por que chegasse tarde? E eu me sentia mal com o fato de não dizer que estava assistindo um filme de John Wayne. Então ele disse que o carro não estava pronto, que esperar, e tive que esperar. Isso sem saber que meu pai já havia ligado para a oficina. Quando ele se deu conta que eu havia mentido, disse-me: algo não anda bem da maneira pela qual tenho educado, que não tem proporcionado confiança em dizer-me a verdade. Vou refletir sobre o que fiz de errado contigo. Vou caminhar as 18 milhas a casa para pensar sobre isso. Assim, vestido com seu traje e seus sapatos elegantes, começou a caminhar até a casa por caminhos que nem estavam asfaltados, nem iluminados. Não podia deixá-lo só. Assim, dirigi por 5 horas e meia atrás dele, vendo meu pai sofrer a agonia de uma mentira estúpida que eu havia dito. Decidi, desde aquele momento, que nunca mais iria mentir. Muitas vezes me recordo desse episódio e penso: se ele me tivesse castigado de modo que castigamos nossos filhos, teria eu aprendido a lição? Não acredito. Se tivesse sofrido castigo, continuaria fazendo o mesmo. Mas tal ação de não violência foi tão forte que tenho impressa na memória como se fosse ontem. Então aí essa história, a importância, né, que temos de sabermos educar adequadamente os nossos filhos, né, da maneira que fique impresso dentro deles, para que possam ser pessoas melhores no futuro, na qual todos nós, né, conforme dito uma das questões, estamos aqui com esse objetivo: sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que somos hoje. Muita paz, que Jesus nos abençoe, que nos fortaleça para a nossa caminhada e que ao final dessa nossa trajetória aqui nesse planeta a gente consiga retornar com a consciência tranquila de que fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance e que teremos uma vida dessa imortalidade na nossa alma para que possamos chegar o quanto antes dessa perfeição. Muita paz a todos. Obrigada, Luiz. Que Deus Pai refigura na sua jornada e tire muita força também para enfrentar os obstáculos, os desafios das suas famílias por aí. Família sanguínea, a família de trabalho, né? A família da doutrina. E a gente sempre tem que ter muita gratidão por estarmos na doutrina espírita, porque quando temos a consciência de que somos espíritos, uma experiência corpórea, e estamos novamente numa família reunidos, isso faz com que erremos menos, porque estamos convivendo com espíritos. Então isso nos faz ter essa visão bem mais ampliada nesse nosso dia a dia, nos desafios que nós temos, porque a gente sabe que é na família onde estarão sempre os maiores desafios. Mais uma vez, obrigada. Então vamos passar para a segunda parte. Beiraste da praia, não buscaste nem sábio nem rico, somente quer
que assim me chamas, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Se acende em meu coração humildemente vai nascendo amor. Pois quer saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que é generosa, reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas traz, nosso irmão sol, nossa irmã nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de sua criatura.
serra, e me lembro de você. E quando vou viajar pelo interior, o pinheiro ao pé da estrada, a montanha esparramada, só me lembram de você. Na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, caminhando na roçada dos meus íntimos quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, porque é teu reino, o poder e a glória. Com o nosso coração agradecido pela oportunidade de nos renovarmos nessa casa, para a gente caminhar mais um tantinho, né? Vamos agradecer mais uma vez, fechando os nossos olhos, lembrando que aprendemos no Evangelho que por meio da oração nós louvamos a Deus, reconhecemos sua grandeza, nós agradecemos por todas as bênçãos que recebemos e nós fazemos os nossos pedidos também. Então que cada um no seu íntimo coloque os seus pedidos para Deus nosso Pai. Agradecemos também ao Luiz Cláudio pelo estudo compartilhado, pelo respeito e o carinho do nosso tempo aqui nessa casa. Jesus, o teu amor nos envolve aqui, inspirando sentimentos puros e ternos que
que vem nos alimentar, nos nutrir. Essa paz sem igual que desfrutamos aqui nessa casa recompõe, fortalece o nosso ser e eleva o nosso coração acima de todo o sofrimento que a vida nos apresente. Bendizemos, Senhor, a suprema devoção que a espiritualidade maior tem para conosco, nos renovando, e são os autores da nossa harmonização. Pedimos, Senhor, autorização para declararmos encerrado os trabalhos da noite, pedindo ainda que renovem em nós o desejo de sermos bons. Todos nós retornamos aos nossos lares, levando para lá a paz que aqui nós desfrutamos. Obrigado pela presença de todos, que traz mais sentido ainda para o trabalho amoroso dessa casa. Obrigado pelos trabalhadores da casa e pelos mentores também. Graças a Deus.